E pessoal, bom dia. A gente vai continuar falando hoje sobre Descartes, tá? Descartes, nascido em 1596, né, a 1650. Né, o Descartes, ele é muito importante para a filosofia moderna, né? Isso aqui vocês devem conhecer bem, né? Em matemática, principalmente. Esse é o plano cartesiano, né? Cartesiano, né? De Descartes. Então, toda vez que vocês virem alguma coisa relacionada a cartesianismo ou cartesiano, é desse cara, né? Chamado Descartes. E aí a gente vai falar um pouco da contribuição de Descartes a partir do que ele chama de ceticismo metodológico. Ceticismo, né? Aqui eu coloquei uma interrogaçãozinha aqui para representar essa ideia de ceticismo. Ceticismo metodológico, né? O cético, muitas das vezes, é considerado como aquele que não acredita nas coisas. Mas a gente precisa ampliar esse pensamento, né? No caso do Descartes, Descartes não era um cético, né? Porque o cético ele não acredita e ponto. O Descartes não. O Descartes, ele ensina, o ceticismo metodológico é um caminho para a gente desconfiar, colocar à prova, investigar, perguntar sobre as coisas, para a partir disso a gente chegar a um modelo mais próximo do que ele considera como realidade, né? Que ele pergunta assim, como, né, eu já falei com vocês na aula anterior, né, uma pergunta que eles perguntavam muito sobre as coisas, por exemplo, como eu sei que eu sou real, que essa realidade que está que isso que me cerca aqui, né, que a gente chama de realidade, é real? Como saber que eu não estou num sonho, né? Como saber? Então ele colocou a prova, colocou assim a máximo de potência no sentido de profundidade, aquilo que poderia ser perguntado, colocado como dúvida. Então, Descartes não é um cético, tá? Descartes não é cético, porque o cético é aquele que não acredita que pode se chegar ou que haja a ideia de verdade absoluta. Mas Descartes é um teórico que defende, né, o ceticismo metodológico no sentido de investigar, de perguntar sobre a razão das coisas, né? E aí, como eu falei, ele levou isso a levou essa ideia de perguntar sobre as coisas, de perguntar sobre a realidade das coisas, a um patamar tão profundo que ele questionava a própria ideia de realidade, no sentido de existir, né? Será que eu existo aqui mesmo, né? O que isso daqui representa, né? E para ele, assim, a primeira afirmativa ou a primeira ideia de conhecimento seria no penso, logo existo. Ou seja, o pensamento seria a prova de que a gente existe. A partir do momento que a gente pensa, isso seria a prova de que a gente existe. Não de que o nosso corpo existe, de que as pessoas ao nosso redor existem, mas que o pensamento existe, né? Ele pensa até que este corpo aqui, o pensamento ele não precisa de corpo, né? Que esse corpo aqui nem precisa de fato existir, mas ele pensa que a mente, né? O existir está associado à mente, as outras coisas vão sendo descobertas a partir disso. Como eu falei do método, do ceticismo como método, né? Então o Descartes ele se colocou, ele se dedicou a escrever sobre regras, sobre métodos de se achar a verdade, né? Ele diz que a ciência, né, o que ainda estava sendo construída, a ideia de ciência moderna, não pode. Aí ele construiu alguns caminhos, né, pra gente. E a ciência moderna hoje bebe muito de Descartes ainda. Como eu falei, o plano cartesiano ainda é estudado, né, por vocês ainda. Para vocês, e o Descartes é de lá de 1596, foi isso? 1596, para a gente entender quantos séculos o pensamento cartesiano ainda, né, sobrevive e ainda tem
espaço dominante muitas vezes em algumas áreas da ciência, né? A base da ciência moderna. E o Descartes, usando o ceticismo como método, né? Ou seja, o perguntar, ele organiza métodos para a gente orientar a ciência moderna. Por exemplo, quando a gente vai fazer um experimento, existem métodos, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Isso está associado ao pensamento de Descartes, de lá de 1596. Então, quando a gente vai fazer hoje, quando vocês participam lá da mostra de conhecimento científico, e precisa seguir as regras do experimento, colocar passo a passo, comparar, tudo isso aí está associado ao que Descartes organizou como caminhos para se chegar ao conhecimento. E aqui ele identifica para a gente 4 caminhos, né? Pelo menos, minimamente, começando aí, né? Não aceitar como verdade o que não é conhecido, né? Alguém chegou contando uma história. Não aceitar, não é conhecido. Não aceito como verdade, verifica, checa as fontes, né? Ó Descartes aí, imagina se Descartes soubesse das fake news, né, gente? Ó Descartes aí, ó, se revirando no túmulo, né? De 1596. Então, em 1596 existia um cara falando que a gente precisa o quê? Não aceitar como verdade que não é conhecido. E olha, em 2020 isso tudo acontecendo aí, né? Mas sigamos. Dividir as dificuldades do problema em partes, ou seja, né? Compartimentar, fazer várias perguntas sobre o tema, compartimentalizar o tema, para poder seguir no passo a passo, para a gente poder orientar o objeto de pesquisa a partir de passo a passo. Partir de observações simples para observações complexas, né? Porque a partir do simples a gente poderia, né, partir do pequeno para o maior. Revisar o percurso do pensamento. O que seria esse revisar o percurso do pensamento, né? Depois que é feita a pesquisa, né, que são feitas as conclusões sobre a teoria do conhecimento, revisar os caminhos, checar, né, refazer as contas, checar se o caminho, né, do início até a conclusão ele não tem falhas, se ele não foi um caminho tortuoso no sentido científico. Então, o Descartes, né, tá vendo que ele é um dos grandes contribuintes para a filosofia, para a ciência moderna como um todo, né? Ele tá lá no século XVI, ele nasce no século XVI, né, morre no século XVII, mas ele ainda tá o quê? Presente totalmente na nossa sociedade, como eu falei com vocês. O plano cartesiano, quando a gente vai fazer, né, pesquisa acadêmica, ou vocês já têm iniciação científica, né? Vocês já conseguem iniciar a pesquisa de vocês, né, a partir da mostra de conhecimento científico, e há regras, e há métodos, e há caminhos a se percorrer para validar a ciência, validar um conhecimento espontâneo, ou seja, aquilo assim, eu acho que esse conhecimento espontâneo, ele não é considerado ciência, né? A ciência passa por métodos de experimentação, a ciência passa por caminhos, né, pré-determinados, orientados, existem métodos, né, para a gente seguir, né, quando a gente vai construir uma pesquisa para ter embasamento acadêmico, embasamento científico, existem caminhos, né, existem convenções, existem regras para se seguir, para que sua pesquisa, para que seu achado, para que seu conhecimento seja considerado válido cientificamente, né? Então, ciência, né, é uma coisa que não é feita de forma espontânea. Ciência é método, árduo, caminho, tempo, experimento. Então, tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais, elas seguem regras, seguem métodos, e o conhecimento científico precisa ser
respeitado. Os cientistas precisam ser respeitados, porque eles estão na linha de frente, no sentido de quê? De construção de conhecimento, né? E conhecimento científico é uma das maiores, é a maior riqueza, né? Eu digo assim, é a maior riqueza que um país pode ter, né? Pense no momento que a gente está vivendo agora. Quem que está organizando aí alguma resposta no sentido de acabar com o vírus? Não são os presidentes, não são os governadores, não são os empresários, não são os ricos mundiais, são os cientistas. São os cientistas que estão, né, elaborando, pesquisando, desenvolvendo, seguindo métodos para tentar organizar uma resposta a esse vírus, né, que tem causado essa pandemia. Então, ciência, você conhece um país, né? Você conhece um país a partir do jeito que ele trata seus cientistas e seus propagadores de conhecimento, né? Porque o conhecimento científico ele é feito dentro da academia, dentro da universidade pública, né? Aqui no nosso país, né? Dentro dos institutos das universidades públicas, dentro dos institutos científicos da universidade pública. Esse conhecimento que é produzido na academia chega até os professores e os professores divulgam, né, propagam esses conhecimentos a partir dos materiais, né? Então, pense em se um país é sério, da forma como ele trata seus cientistas e seus professores. Então, tudo isso está associado, né, ao método, né, ao que a gente tem hoje de conhecimento científico, também está associado ao que Descartes construiu, né, os métodos da ciência, o caminho para se chegar até o conhecimento científico que ele considera o conhecimento verdadeiro. Tudo bem? Beijos e até a próxima.